Salve galera, hoje instalando pela primeira vez nossos suportes de placa num elétrico, tá aí ó. Esse daqui é o, não sei se fala Geely ou Geely EX2. Carro do nosso cliente aí, amigo já de longa data, pelo menos uns 4 anos cliente da casa. E ele se aventurou aí pela primeira vez no elétrico, ele tinha um upzinho TSI. E ele veio mostrar pra gente aí, depois de instaladinho os suportes de placa. Ele pegou o suporte até antes de montar. Aqui fazendo a instalação, tá? O primeiro detalhe muito importante é fazer a limpeza, tá? Então eu apliquei um APC aqui, né? Num paninho. Esse daqui é um borrifador que faz espuma, mas não faz diferença nenhuma isso. Pode ser um produto líquido. Limpar a superfície e descontaminar bem ela. Se você aplicar uma fita dupla face em cima da poeira, naturalmente não vai aderir. A cola vai aderir na poeira e quando a poeira sair, a cola sai junto. Então a gente está fazendo a limpeza aqui da área da placa, senão já vira full detail o negócio. E a gente vai aplicar ele aqui usando os pré-furos que já tem na posição dos furos da placa. Então não é necessário fazer um furo novo, ainda que a gente vai parafusar, a gente não vai agregar um furo novo ao carro, né? Importante não usar nenhum tipo de cera, nenhum produto que contenha cera na limpeza, porque se você aplicar um produto que tem cera, a cera também tem um efeito de repelência na cola, né? Então a melhor colagem que você vai ter é sempre utilizando um produto que seja neutro, que não tenha nenhum tipo de gordura, nenhum tipo de óleo, né, na sua composição, nem cera, nem carnaúba, nada assim. Então aqui ó, a pecinha fechada, igual eu tinha mostrado para vocês antes, que não vai ser usada nesse caso, e a gente tem aqui a pecinha aberta. Já com o parafusinho que a gente manda no kit, ó, a gente vai instalar ele agora. Então usando o pré-furo que já tem aqui, ó, já fizemos a limpeza, né? Agora a gente remove a fita dupla face aqui e, guiado pelo próprio parafuso mesmo, vamos fazer a instalação. Por que colar e parafusar? Primeiro pela dupla segurança, mas em segundo lugar também por um simples fator, porque quando você cola, você vai garantir que ela não vai ficar girando, e o parafuso é o que vai garantir que ela fique bem firme no lugar. Aqui infelizmente esse carro vem com a furação chinesa também, então não vai recobrir por completo esse espaço aqui, mas vai ficar bastante bom mesmo assim. Então aqui tá parafusado, tá? Não precisa arrochar demais. E vamos aproveitar e vamos apertar aqui para uma fixação bem plena da fita dupla face. Eu sempre recomendo, mesmo que esteja parafusado, segurar por cerca de 1 minutinho aqui, bem apertadinho o material, para tentar sair toda a bolha de ar e ficar bem fixo no lugar. Aqui o suporte já está no seu lugar. Vejam que a textura aqui ó, do plástico é praticamente a mesma. Isso é muito legal, porque quando você se afasta do carro, parece um elemento só, nem aparece que tem um suporte de placa ali no lugar. Muita gente recebe o kit assim com 2 parafusos e não entende por que vem o parafuso, né? Essa pecinha aqui e essa são a mesma peça, com um detalhe que a gente faz uma peça aqui, ó, pronta para ser removida, né? Então, quando o cliente quer uma segurança a mais, por causa de uma superfície que não dá uma aderência legal, ele já tem um pré-furo aqui, um pré-corte, ó, onde você com uma faquinha cutuca aqui, ó, e sai certinho a cavidade, ó. A gente faz isso de propósito no projeto, né? Para que o cliente possa parafusar sem ter que fazer o furo, e de modo que a cabeça do parafuso fica embutida aqui dentro do suporte. Vocês vão ver instalado no carro já já. Eu vou fazer uma instalação perfurada aqui pela primeira vez, porque o cliente está colando o suporte em uma superfície porosa como essa, e aí a fita dupla face não dá uma aderência tão boa. Então a gente preferiu, por segurança, fazer instaladinho no parafuso. E aí, assim sendo, você vai perceber que além do suporte poder ser colado, né, em superfícies lisas assim como essa, ele também pode ser parafusado se o cliente desejar, em uma superfície muito curvada, ou um carro que tem algum tipo de coating cerâmico também. Às vezes isso não proporciona uma boa aderência da fita dupla face. Afinal, a hidrorrepelência e a repelência à sujeira, elas são também uma repelência à cola. Então por isso a gente indica, né, quando o cliente quiser, fazer a colagem e também o parafuso no lugar, que daí o suporte não vai ter perigo nenhum de soltar. Quando a superfície tem algum tratamento, ou quando ela é porosa, ou quando ela é muito curvada, assim você consegue ter segurança também com o nosso suporte slide. Porosas como essa daqui,
A fita dupla face não tem a melhor aderência nesse tipo de material aqui pela característica do próprio material. Ainda que a gente use uma fita dupla face industrial de boa qualidade, às vezes é interessante aplicar um primer quando não vai parafusar, para ter uma aderência 100%. Aqui eu tenho um frasquinho de primer que eu carrego comigo quando eu preciso fazer alguma instalação diferente. Nesse caso vai parafusado, eu não vou usar, mas se você quiser, né, adquirir junto com o seu placa de LED slide o primer, consulte a gente que a gente pode ter para te fornecer. E aí muita gente tem receio sobre o que o primer vai causar no carro, né? Nem todos os materiais e vernizes de pintura podem receber primer, então a gente não recomenda aplicar na superfície pintada. Mas na superfície porosa, ó, ele só dá um aspecto brilhoso. Aqui eu apliquei para ver, ó como é que ele é bem tranquilo, ó. Tô aplicando aqui, ó, ele parece uma água mesmo, tem um cheirinho forte, né? Mas quando ele seca, ele praticamente fica invisível, nem dá para notar. Então é isso aqui que prepara uma superfície porosa para receber a aplicação numa fita dupla face. Isso aqui é tecnologia aplicada em favor da segurança, né, e da utilidade automotiva aqui. Então só fiz esse corte aqui para explicar para vocês sobre a aderência da dupla face em superfície porosa e o primer, que é um opcional para vocês. Agora vamos seguir com a nossa instalação aqui, que eu não apliquei o primer, aplicando o segundo lado. Parafusadinho no lugar. É muito importante garantir o alinhamento dos dois slides, porque afinal, se você tiver como um trilho deslizante aqui, eles têm que ser uma sequência uma coisa da outra. Se eles estiverem desalinhados, é como um trilho torto, então não vai correr legal, você vai ter dificuldade em colocar e remover a placa. Agora, se você aplicar ele certinho, bem retinho um e outro, ele vai ficar firminho no lugar. Aí vamos fazer a pressão, só para tirar as bolhas de ar do material e dar uma aderência mais plena, ainda que esteja parafusado. Legal? Agora é só fazer a parte da aplicação da placa. Agora entrando numa explicação aqui muito interessante sobre o slide. Se você precisar remover ele do carro, como a gente produziu o suporte mais fino do mercado que existe, a gente sabe que essa peça aqui ela tem uma maleabilidade. Então se você na hora de remover, se você precisar realocar, se você não usar um material adequado, uma espátula, e não remover com cuidado, você vai acabar danificando o teu suporte. Então, remove com cuidado, no talento, devagarinho, vai levantando aos poucos com uma espátula plástica, até que você consiga remover a fita dupla face por completo, e daí sim, tirar ele do lugar. Se você forçar com uma chave de fenda, forçar demais, você vai acabar danificando o teu suporte. Então, a fita dupla face é um jogo de paciência, não tenha pressa. Tira ela pouco a pouco, ela vai criando espaço, que assim você garante que você não danifica o teu suporte e nem a tua placa. Ó, podem ver como ele vai curvando, ó, porque o material é bem flexível, justamente para assentar direito no carro e na placa, né? E para ele ser fininho, ele tem que ser flexível, ó. Tá vendo como ele dobra? Ó? Mas o legal é isso, ele dobra, mas não quebra. Quase por completo já. Agora que a gente já teve já quase que total a remoção aqui, ó, a gente vai puxar ele. O segredo é esse, aí criando espaço. Como a gente usa a fita dupla face de boa qualidade, não é fácil de remover. A ideia é que seja realmente difícil de remover. Agora sim, removemos ele sem causar nenhum dano. Vamos remover os restinhos da fita dupla face aqui e vamos fazer a troca de posição. Então essa é uma dica bem interessante sobre o nosso suporte de placa para vocês. Isso. Tá bem aqui. Visando um alinhamento, eu sempre gosto de usar o A da placa Mercosul e buscar um ponto de referência, um logo do carro, da montadora. Aqui nesse caso tem um sensor de estacionamento, tem a câmera de ré. Então se eu alinhar o A do Brasil na câmera de ré aqui, eu sei que a placa tá reta. Eu já deixei os slides aqui encaixados no lugar, já fixei a parte do carro onde eu queria. E agora eu só vou fazer o alinhamento total aqui para
para colagem. Então eu tô usando, gosto de sentar bem de frente pro carro para enxergar o ar bem centralizadinho. É isso aí. Agora fazemos uma pressão na placa aqui para dar aderência. E removo a placa e faço a colagem total. Sempre que possível, é interessante não colar na área das letras, mas não é um problema. A fita dupla face ela é feita para aderir bem também na área das letras, tá? Aqui no caso vai ter uma área que não vai pegar a fita por causa desse rebaixo do friso da placa. Mas a gente sempre tenta conciliar o lugar de colagem da placa e o lugar de colagem do carro na posição que a gente quer, na melhor posição possível. E já está colado no lugar, é só usar toda a segurança e toda a praticidade de pôr e tirar a placa quando quiser. E já está aqui, ó. Nesse caso ele optou pelo suporte na cor prata, ó. Ó que da hora. E tá aí. Na parte da frente o prata. Vamos correr aqui. Firme e seguro. E na parte de trás... Na parte de trás ele colocou o pretinho, ó. E aí, cadê o suporte de placa? Nem aparece, ó. Nosso plástico tem o mesmo aspecto do plástico original. Lembrando, esse carro já tinha furos, mas o cliente preferiu, para dar uma adesão na fita dupla face bem legal, ele preferiu aplicar do ladinho dos furos ali, pôr na posição que ele queria, né? E aqui na placa, parte de trás, tudo certinho, ó. Aí, ó.